Adoro. Vamos lá, eu tenho uma convidada super, hiper, mega pessoal, especial, que eu admiro horrores. Eu admiro muito, muito, muito. Para mim é uma pessoa muito inteligente, um ser muito iluminado, traz coisas riquíssimas. E aí eu marquei esse cafezinho com ela e estava ansiosa para chegar esse dia. Então eu vou chamar ela aqui, vocês vão ver quem que é. Peraí. Aê! Bom dia, Bom Keti! dia, Que delícia! cafezinho, cafezinho na mão já. Café tem que ter, né? Aqui, ó. Meu com leite. E realmente eu tomo café esse horário, porque até eu acordar, até fazer as coisas, o café sobra para esse horário aqui mesmo, né? E Eu é bom. tomo, eu confesso que eu tomo bem mais cedo. Aí achei ótimo porque é uma desculpa para tomar outro, tu não acha? Acho. É uma boa desculpa, então. Ai, Cat, sua linda! Que prazer, que Muito delícia! agradecida. Muito agradecida pelo convite. É bom começar a sexta-feira assim, né? É bom. Juntinhos, quem a gente gosta, conversando, tomando um cafezinho. É uma benção. É uma benção mesmo. Que bom que a gente tem esse privilégio de poder fazer isso, né, Cat? A gente tem nossas escolhas e a gente consegue fazer aquilo que a gente realmente se propõe, escolhe fazer. E eu gosto esse cafezinho de manhã, eu já me acostumei com ele. Eu gosto muito de fazer isso toda manhã, sabe? Para mim, não tem. No sábado e no domingo eu sinto falta. Já é rotina. Cat, para quem não te conhece, para mim você é a astróloga perfeita. É a melhor, para mim é a melhor, porque eu já passei, antes de te conhecer, eu já tinha passado em alguns, e eu gosto de você porque você diz que não fala astrologuês. E Isso. aí, como eu também não falo, fica certa a conversa, né? É que eu penso que a comunicação, seja em qualquer profissão, né, Ana? É muito normal a gente, às vezes sem se dar conta, começar a falar de uma forma que fica muito para um grupo específico. E a boa comunicação é quando a gente consegue fazer isso, né? Estabelecer troca com qualquer pessoa. Então, eu sou astróloga, para quem não me conhece, astróloga desde 1985, tenho certeza que tem gente que não tinha nem nascido, que está nos assistindo aqui. Eu já estava trabalhando com astrologia. E dou aula desde o início dos anos 90, aula de astrologia. E para os meus alunos, muito do que eu ensino, além das questões técnicas, é óbvio, ensino o astrologuês, mas, sobretudo, ensino a que a gente consiga fazer uma tradução dessas linguagens, porque isso oportuniza que a pessoa que não tem o acesso à informação, que não quer ter o acesso à informação, ainda assim ela pode alargar a mente e se fazer entender e ser entendida. Então, penso que é muito importante a gente ter um linguajar, uma comunicação mais fácil, mais acessível, que não significa que seja superficial, né? Um vocabulário rico pode nos ajudar muito em horas de aperto. É verdade, né? O É, vocabulário verbal mesmo e o vocabulário emocional, tu não acha? Ter eu acho. uma cartela de emoções, uma cartela de ferramentas internas de auto-harmonização. É preciso ter repertório nessa vida. Parece aquele gato Félix que vai tirando as coisas daquela caixinha dele. Tem de tudo, né? O É, Cat, gente. olha só. O que eu penso da astrologia, né? Para mim, e eu posso estar errada nisso, porque eu não sou aluna sua, pessoal, porque eu te gosto tanto, né? Mas não sou, então, eu sou um tanto ignorante, né? Em relação à astrologia. Gosto, faço para mim, e para mim, ela me ajuda muito na minha vida, assim, ó, nessa descoberta de quem eu sou, onde eu posso ir. Tem coisas que eu olho e aí quando é falado no mapa, Ana, isso não é, né? Não é assim algo que te encante ou algo que é para você. Eu percebo que na minha caminhada, no meu autoconhecimento, me ajuda bastante, né? E hoje, Cat, as pessoas elas buscam o quê? Há uma busca constante da felicidade, que para mim felicidade
nunca que a gente vai estar 100% na felicidade, né? Para mim, ela é um estado. Mas como que a astrologia ela ajuda a gente no dia a dia e nessa descoberta do que a gente pode ser, fazer? Como que a gente pode extrair o melhor quando eu me conheço, conheço o meu mapa de nascimento, né? É um mapa natal, a gente costuma chamar, né? Mapa astrológico natal. Algumas pessoas chamam de mapa astral. Bom, tentando só nos localizar aqui, então, né? A astrologia é um conjunto de conhecimentos que surgiu a partir da observação do céu. Ao contrário do que muitas pessoas ainda em 2021 acreditam, não é um estudo sobre algo fatalista. Eu gosto de explicar que os planetas não ficam mandando raios de sorte ou de azar para nós. Não é isso. A astrologia se ocupa da simbologia do que está no céu. Então, a gente está numa área completamente do simbólico, do comportamental, do arquetípico. A gente vai se valer de padrões estabelecidos na psique humana desde sempre. Um exemplo bem bobinho disso, tá? Não importa a cultura da pessoa, não importa a condição econômica, não importa o país que ela nasceu. Se tu falar em irritação, por exemplo, é humano. Todo mundo sabe. Pode ser a pessoa mais tranquila do mundo, mas tu tem aquela referência, que é uma referência que acontece naturalmente. A gente não vai para a escola e estuda o que é irritação, o que é o amor, o que é a coragem. A gente não tem uma educação formal sobre isso. Nenhuma cultura tem. Mas tem coisas que a gente já sabe, que são conteúdos da experiência humana. Então, a astrologia, ela foi trocando um pouco o norte dela ao longo da passagem dos milênios, né? Porque a gente tem comprovação desse estudo dessa relação do céu, a gente tem comprovação de registros mesmo, já de 5 a 6 mil anos para trás. Então é algo muito, a gente acredita que seja algo muito mais antigo, mas o que se tem de evidências mesmo. Então, eu acho que mais do que provar, eu gosto de falar que nem eu acredito em astrologia. Não é uma questão de acreditar, é uma questão de conhecer, né? Então, dentro desse desenvolvimento da astrologia e para o que ela se transformou, especialmente no século XX e no século XXI, retomando a sua expressão mais popular, novamente, como tinha sido há muitos séculos atrás, e muito em parte da retomada da astrologia veio dessa questão que foi surgindo ao longo da evolução humana, que é a gente poder se ocupar e ser feliz. Se a gente se remeter à nossa história, até muito, muito poucos séculos atrás, a vida era puramente sobrevivência, puramente. Infelizmente, para alguns de nós ainda é, se a gente pensar em termos globais, né? Mas, de uma maneira geral, era sobrevivência. Mesmo aquela meia dúzia de ricos e reis, eles também tinham que sobreviver ao envenenamento, tinham que sobreviver ao inimigo. Então, é da natureza humana esse instinto, essa luta diária pela sobrevivência e para sua perpetuação, né? Não havia muito espaço para elaborações. A gente é muito abençoado de estar numa sexta-feira com um café quentinho, conversando com um monte de gente. Isso é um luxo dentro da história humana. Muitos de nós, às vezes, não percebem que isso já é uma baita cota de felicidade, né? Porque há 300 anos atrás, especialmente para nós mulheres, né, Ana? Essa hora, nós já tínhamos buscado a água no poço, já estava no rio, voltando do rio com a roupa lavada, com 15 filhos à volta, com dor, atendendo o marido, atendendo a cozinha. Então, essa realidade, especialmente do feminino, ela está muito diferente do que era historicamente há pouco tempo atrás. Então, buscar a felicidade é um luxinho conquistado a duras penas pela humanidade, né? Hoje a gente pode parar e pensar: que trabalho me faz feliz? Que tipo de relacionamento me faz feliz? Que momento do dia me faz feliz? O momento do dia é um café da manhã virtual,
com as pessoas que têm um pensamento afim comigo. Então, essa proposta de felicidade, ela é moderna, ela é atual, mas a gente não tem muito na nossa genética, seja uma genética física, seja uma genética espiritual, a gente não tem muito essa memória de buscar a felicidade. Então, o mapa astrológico, ele se propõe a ser um orientador. É feito uma espécie, vou falar fácil aqui, de retrato do sistema solar. O astrólogo é uma pessoa habilitada a fazer cálculos. Eu pelo menos, sou de uma geração, não que eu não use computador, uso os meus cálculos por computador, lógico, mas a minha piada até já está antiga, que eu brinco que eu sou uma astróloga AC, que não é antes de Cristo, mas é antes do computador, porque, porque eu possivelmente sou a última ou a penúltima geração que sabe calcular mapa à Mas mão. você sabe Porque que isso é bom, eu vejo como positivo. Eu vejo, às vezes, Cat, eu vejo um médico, ele só sabendo dar um diagnóstico depois de um exame, porque isso é moderno, pedir exame. Agora, os sim, médicos antigos, eles simplesmente olhavam, tocavam, pegavam, tinham diagnóstico, eles sabiam mais, sabiam o que estavam acontecendo, fazendo. Hoje, não. Hoje, eles precisam daquele papel ali para dizer o que, que é. E, ao meu ver, você que faz isso ainda no cálculo, sem um computador que você aperta um botão e te mostra tudo, é rico isso. eu faço por computador para facilitar a minha vida. Eu não Sim, teria como atender 20 pessoas que eu atendo por semana se não fosse o cálculo por computador, tá? Mas demora. eu sei. Ah, já aconteceu. Ah, o computador deu pau uma vez lá. Ia demorar muito, eu tive que me reorganizar toda. Então, eu não vou deixar mais de atender esse encontro entre o antigo e o atual é algo que eu prezo muito em qualquer coisa, né? A gente não virar as costas para a história da gente, que eu acho que tem até muito a ver com a tua área, né, de constelação, assim, mas também não ficar amarrado lá atrás em uma realidade que não é mais realidade, que é só passado. Então, honrar isso é bacana, nos dá um lastro maravilhoso, especialmente na astrologia, essa matemática, né? Ela constrói uma linha de pensamento, então é muito bacana, mas não é só o cálculo. Atualmente, a astrologia, mais do que nunca, é a arte da interpretação, de tu saber olhar para aquele mapa, ou seja, aquela representação do sistema solar, a partir daquela data de nascimento, daquele horário de nascimento e daquela latitude e longitude, ou seja, a cidade que a pessoa nasceu. Do ponto de vista do planeta Terra, naquele momento, naquele lugar, a gente levanta, como a gente fala, tá? Desenha, então, o mapa, e o trabalho do astrólogo é ser esse tradutor. Porque se parte de um princípio, Ana, de que assim como está em cima, está embaixo. O mundo que a gente vive, ele é dual. Por mais que a gente tente se unir e se equilibrar e juntar e integrar, e é nosso papel fazer isso, aliás, acho que mais do que nunca, a partir de 2020, mais do que nunca, mas é um mundo de dualidade. Esse plano dimensional é tudo na base do contraste, né? Da luz e sombra, para resumir. Não precisamos ficar nem citando outros contrastes, outros opostos ali, né? Até porque opostos ainda é uma palavra que a gente entende como um enfrentamento ruim. E na astrologia, a astrologia nos ensina que o oposto é o teu complemento. Então, quando eu olho para, se tu for o meu oposto, eu olho para ti, eu não tenho que brigar contigo porque tu é diferente de mim. Eu tenho que olhar e aprender o que de ti eu posso trazer para mim e a recíproca é igual. O que tu, olhando para mim, pode ter para ti. Então, quando a gente se encontra, né? Porque senão fica um caminho onde a gente nunca se encontra. Quando as pessoas se opõem uma à outra, tu só bate. Mas quando a gente busca subir essa energia, formando então um triângulo, o triângulo é um símbolo maravilhoso, né? Uma das representações mais antigas de Deus é o triângulo. Tem o triângulo com o olho no meio, enfim, isso em qualquer religião tem a coisa da forma perfeita, né? Do triângulo. Então essa felicidade, ela tá, onde está a felicidade? Ela está dentro da gente.
parte do princípio da consciência sobre si e da consciência sobre o que está à nossa volta. Não existe um momento único, Sim. né? Ah, quando eu tiver 30 anos eu vou ser feliz. Quando eu tiver um marido eu vou ser feliz. Quando eu me separar desse marido eu vou ser feliz. Quando eu tiver um filho. A gente projeta, ancora as nossas expectativas em pontos de referência, porque inconscientemente a gente sabe que aquilo que a gente projetou é um gatilho que desperta em nós, inclusive desperta hormônios, né? Desperta coisas bem orgânicas em nós que nos dão uma sensação de satisfação e de felicidade. Mas se a gente pensasse um pouquinho, né, Cat, parasse para refletir, que é o que nos falta, né? Parar para ter essa reflexão de o quanto a vida que a gente leva hoje, o que a gente tem hoje, é só motivo de agradecer, né? É como você disse, sabe? Se dá conta que a gente pode parar, tomar um café como esse, ter uma conversa bacana como essa, sabe? Expandir a consciência do jeito que você quer, como você quer, já é motivo de há algum tempo atrás, e não muito tempo, né? Por exemplo, Insta, essas coisas, há 20 anos, 10 anos atrás, não tinha isso. Então, hoje, quando a gente tem isso, já é motivo de, poxa, que bacana, né? Que legal poder participar de tudo isso, vivenciar tudo isso, né? Sabendo que também, Cat, daqui a 20 anos para frente, isso vai ser Não um vai mais pouquinho ser isso. obsoleto. Um pouquinho bastante. Há quem diga que em 5 anos já não vai mais ser assim. Eu te ouvindo, né, Ana, me veio duas palavras assim que eu acho que se mesclam com esse conceito de felicidade que a gente está conversando aqui, né? Que tem um tanto de gratidão, mas a gratidão, ela pressupõe um grau de consciência, tu entende? Porque eu não tenho como ser grato por algo que eu nem me dou conta que existe. Então, para quem não sabe, eu tenho um lugar que a Ana também é nossa parceira nisso, que é a Casa do Conhecimento, que é uma casa, né? É uma casa de terapias, vamos chamar assim fácil. É uma empresa, é uma escola de formação de terapeutas. Eu tenho junto com o Jefferson, meu marido e sócio, e amor da minha vida. É, Oh, e, e a gente, desde o início, a Casa do Conhecimento fez 23 anos, foi aberta com esse propósito de trazer esse grupo de conhecimentos, a informação, e a gente presta tanto, né? Porque às vezes a gente não encontra a resposta, às vezes a gente não encontra a tal da felicidade, porque a gente não consegue nem elaborar a pergunta. Então, quando a gente está num estado de sombra, de falta de consciência, de inconsciência, a gente não consegue enxergar, então não consegue se dar conta. Como é que eu vou saber que eu posso conversar com as pessoas da maneira como a gente está conversando? Eu, por exemplo, atendo desde o início da pandemia, eu atendo exclusivamente nesse modelo virtual, atendo pessoas daqui, de todos, eu estava contando outro dia, eu atendo pessoas de 15 países atualmente. olha só. Então, como que isso poderia ser possível, né, se não fosse a internet e tal? Mas e aí, enquanto e eu ouço pessoas dizerem isso, eu não gosto muito desse negócio de internet, isso de Instagram, não, eu sou das antigas, eu não vou me meter nisso. Eu ouço também. Enquanto a gente não enxergar, não tomar consciência que essas coisas que nos parecem assim, isso não é para mim, como é que eu vou mudar? Como é que eu vou entender? Como é que, sobretudo, eu vou sentir, eu vou experimentar? Que é a grande experiência do crescimento, né? Então, a partir do momento que eu me dou conta, que eu tenho consciência que aquilo existe, aí então eu posso me tornar até grato por aquilo. Nossa, levei tanto, estou pegando esse exemplo, levei tanto tempo para entrar na internet. Olha que maravilha, eu era uma pessoa sozinha, eu era uma pessoa que não era sozinha, mas não tinha pessoas que conversassem comigo das coisas que eu gosto. E agora eu toda sexta-feira eu frequento uma live de café da manhã da Ana Paula, e eu ouço coisas, encontro pessoas que têm um pensamento como eu, aprendo um pouco, às vezes coloco alguma coisa, me faço entender. Então, são experiências
né, que me tornam mais conscientes do uso, de como eu uso esses recursos. Então, a felicidade, ela acaba sendo uma decorrência desse entendimento, dessa conscientização e, sobretudo, dessas experiências, né? Quando a gente, pelo menos nós aqui no Ocidente, que temos uma orientação cristã, né? Então, é difícil encontrar alguém, por exemplo, no Brasil, que não dê uma rezadinha antes de dormir. As pessoas normalmente agradecem ali, muito obrigada, meu Deus, nem que seja só isso. Cada um do seu jeito. E pelo que a gente agradece, né? Tem muito a ver, a gente agradece por aquilo que a gente se dá conta que aconteceu. Mas naquele dia, certamente, aconteceram trocentas coisas que a gente nem se deu conta. E aí a gente não agradece, porque a gente não estava naquele lugar, a gente não estava presente, a gente não estava consciente. Então, o processo de se tornar mais lúcido, mais consciente, mais atento ao agora e todas as oportunidades que esse presente, esse momento presente nos oferece, faz com que a gente encha o coração de gratidão, que a gente reconheça as coisas. Olha, mesmo as coisas ruins, e elas acontecem com muita frequência na vida da gente. E tu olha para aquilo e tu dá um sentido para aquilo. A partir disso, a percepção da felicidade, ela tem outro nível. Ela tem outro nível. Então, não é que tu te torna uma pessoa cronicamente feliz, mas tu te torna uma pessoa frequentemente feliz. E isso já é bom demais nesse mundo. Já é bom demais. E consciente, né, Cat, que eu acho que é o principal, né? Você estar consciente. Claro que a gente não fica consciente 100% do dia, que o nosso inconsciente é muito maior, mas quando a gente olha uma situação, um fato aconteceu, ou está acontecendo um fato, e aí a gente vai pensar, refletir, ter ideia, analisar aquele fato, quando a gente faz isso, vem um sentimento. E a gente olha, analisa, pensa, percebe aquele sentimento, então eu já sei, eu tenho uma experiência aqui Sim. na Terra. Eu tive uma experiência vinda daquele fato. E quando a gente ignora o fato ou acredita que aquele fato é um problema, a gente enxerga ele como um problema, e problema, pelo nome problema, não sei por que as pessoas. Eu não quero. Eu quero mesmo que isso acabe, eu quero mesmo que isso vá embora. E não se dá conta da riqueza de um problema. Que um problema, né, ele é tão rico que ele faz você ir para um outro nível de consciência daquilo que está acontecendo. Se chegou no problema, se aconteceu algo e virou um problema, é porque tinha coisas que você estava inconsciente e que você não percebia que estava formando esse emaranhado, esse problema. Então, quando ele aparece, deveria ser uma bênção, porque daí eu posso resolver. Mas deveria ser algo a agradecer. A gente não é educado. É uma questão que eu vejo que é muito cultural. Que a gente não é educado, a gente não é formatado para pensar dessa forma. A gente tem que descobrir isso, alguns de nós descobrem isso ao longo da vida, e peço que quem descubra vai contar para o outro, né? Que eu acredito que é o papel dos terapeutas, dos astrólogos e das pessoas de bem nesse mundo. Né? Vai contar para o outro. Vai dividir no formato de um curso, no formato de uma consulta, vai compartilhar essa experiência do tornar-se consciente. Isso que tu falou, do ponto de vista astrológico, é uma realidade muito verdadeira. Quando a gente pega um mapa astrológico, né? Fiz o teu mapa, Ana. Existe, não vou dar um nome muito técnico, mas existe uma relação matemática entre os planetas, de distância, de ângulo mesmo. E existem conceitos. Esses aqui são ângulos negativos, esses aqui são ângulos positivos. As pessoas que mais se desenvolvem na vida são as que têm os que a gente chama de aspectos negativos, que são as quadraturas e as oposições. Por quê? Porque aquilo tanto te incomoda que chega um momento que tu é obrigado a olhar para aquilo, entende? Quando tudo flui, tudo flui. Eu quero tomar café com leite. Plim, aparece meu café com leite. Eu não tenho... tu vira uma fadinha nessa encarnação. Flutuando. E tá tudo certo se tu for assim. Se essa for a tua verdadeira natureza. Alguns de nós não têm essa natureza de fadinha, né?
Então, descobrir qual é a tua natureza, nem todo mundo que vê um problema se mobiliza contra ele. Tem gente que gosta, tem gente que adora resolver problema, que é talhado para isso, Eu gosto. né? Que bom que não fui eu que disse. Eu Não fui gosto. eu que disse. Mas tem gente que vê o problema, vê o obstáculo, seja lá o que for a situação, e tem uma natureza que o astrólogo vê nesse mapa, dizer, cara, tu é perfeita para isso. Vai lá e eu brinco que são os devotos da Nossa Senhora Desatadora de Nós, né? Porque a pessoa tem uma habilidade de ir lá e pá, pá, desfaz o nó com orientação, não como salvador, porque, desculpe, não acredito nisso, não acredito. Ainda estava falando com o Jefferson sobre isso hoje bem cedo, né? O quanto na nossa linha de pensamento o terapeuta não é alguém para ajudar o outro. Essa palavra ajudar, ela às vezes ela fica muito mal colocada. Não é um trabalho assistencial. Quem faz essa ajuda é a pessoa. É a pessoa que tem que fazer. O terapeuta ele é o orientador, o que facilita o processo, mas não o que faz o processo por ti. A gente não pode evitar as nossas dificuldades, né? A gente tem que aprender como dar um sentido, botar elas em algum lugar, trazer um aprendizado para ti daquilo. Mas, sim, algumas pessoas têm mais dificuldade no processo da resolução dos problemas e outras pessoas têm mais facilidades nesse processo. Isso Então, dá fica... para. Deixa eu fechar aqui. Que o sol, eu combinei com ele, ele falou que não ia aparecer, agora ele está aparecendo. E daí meu O olho sol, fica. amiga, o sol rege leão e leão gosta de aparecer, deixa ele, tá tudo certo. Cat. Assim, ó, então, quando eu sei o meu mapa, eu consigo prestar atenção nas minhas habilidades, né? Por exemplo, ó, você é uma pessoa que vai ter que buscar mais disso, porque isso não está aí no seu mapa, né? Isso não no seu mapa. Isso não tá, fala isso não tem no seu mapa ou isso não está em você. É a mesma coisa. O mapa é um descritivo do que aquela pessoa é, para além do que ela acha que ela é, para além do que os outros disseram que ela é. Tu só vai te tornar tu mesmo na tua vida. A gente fala em autodesenvolvimento, em autoconhecimento. Eu estou nessa estrada como astróloga, eu estou há 36 anos trabalhando com a Casa do Conhecimento 23, então a gente tem uma bagagem de pessoas que passaram e eu não me lembro de nenhuma que se tornou o que não era. A gente já tem aquela potência. Então, tu pode pegar aquilo que é uma, sei lá, uma sementinha toda capenga ali, toda meio amassada, e a sementinha crescer, virar árvore, virar floresta. Isso existe, mas porque ela já tinha a sementinha daquilo que ela era. Ela Agora, já tinha a árvore dentro da semente, né? a semente de laranja nunca vai se tornar um pé, um carvalho, entendeu? Não, não tem. Então, o autodesenvolvimento e o tornar-se melhor e o evoluir é te tornar aquilo que tu é cada vez melhor, mas não o que tu não é. Ah, eu quero me tornar essa pessoa. Então, tu já é, acredita que tu já é. Então, o trabalho do astrólogo é esse tipo de orientação também. O Jefferson fala assim, ó, o seu Jefferson Maus, ele diz Meu assim, Deus. Eu não enxergo nada aqui. ele diz assim que, não disse aqui, é que eu escuto bastante ele dizer, Ah, que nós seres humanos viemos na Terra, né, e a gente tem uma baita de uma potência, e o nosso manual de instrução ficou na placenta. Daí cataram a placenta e jogaram fora. E lá ficou todo o manual de instrução. Então a gente veio sem manual, né? E o mapa, então, seria um manual, Cat? esse manual, perdido na placenta, segundo meu marido, ele. Então vamos pegar essa metáfora aí e vamos adiante. O astrólogo, ele recupera uma cópia que está num lugar para além do espaço e do tempo. Né? Ai, que Então, o lindo! mapa astrológico, ele vai lá nesses registros, identifica, puxa a ficha da pessoa e o astrólogo orienta sobre o momento que tu está vivendo, como é que tu chegou nisso, o porquê dessa tendência depressiva, qual é a raiz disso. O astrólogo identifica
todas as questões. E conforme for o mapa de cada um, a gente orienta até para buscar uma terapia, né? Às vezes uma terapia convencional, por que não? Eu acho muito importante a gente não ter preconceito. Às vezes as pessoas esperam, ela é mística, esotérica, astróloga, né? Toda das estrelas. Não tenho nenhum preconceito. Quanto mais das estrelas eu sou, menos preconceito eu tenho. Às vezes a gente tem que se tratar de maneira bem tradicional, bem formal e complementar. Venha fazer um reiki, vai fazer constelação. Quantas coisas a gente já viu na vida, né, Ana? Que se resolvem através de uma técnica bem aplicada, com pessoas profissionais. Eu bato muito nessa tecla. Não basta querer ajudar, tem que ter uma formação, tem que ter dedicação, tem que ter trabalho sobre si, tem que ter supervisão de um outro terapeuta experiente. Então, eu acho que essa felicidade que a gente começou conversando, ela é algo que está, para muitos de nós, é um lugar mais acessível. Para outros, um pouco mais raro, mas ainda assim uma experiência possível nessa encarnação, né? Com certeza. Se é uma jornada, se nessa encarnação estamos vivendo essa jornada, temos que experienciar, aprender, então ao meu ver, deve estar no meu mapa, né? Que seja divertido, que seja fácil, que seja leve, né? Não vou falar do teu mapa, estou te pegando como um exemplo hipotético, tá? Pode falar, Kate. Não. Então, tu vai ter ali, né? Tu diz, então que seja divertido. Então, vai ter elementos no teu mapa que o riso, que a leveza é um sentido que tu usa mais do que o peso, por exemplo. Tem uma tendência de a pessoa seguir determinados caminhos. E tem mapas que não, que mesmo a pessoa vivendo coisas maravilhosas com muita frequência, sempre ela bota um peso, ela bota uma crítica, ela atravessa um medo. Então, o mapa, ele orienta sobre onde é que estão as causas disso. Porque hoje como tudo, né, Ana, a internet, como tudo, tem coisas maravilhosas, tem coisas que não. Então, tem uma vibe com a astrologia, que é um dos modismos. Eu já passei por vários, né? Que nem fim do mundo. Fim do mundo eu já passei por vários. Eu tenho 55 anos, então o mundo ia acabar lá em 82, depois em 89, depois o mundo ia acabar em ano 2000. Quem é um pouquinho mais velho, certo que ia acabar. Então, fim do mundo, já fui em vários. E os modismos no que se referem ao misticismo ou ao autoconhecimento, também já foram vários. Então, agora as pessoas têm usado a astrologia de uma maneira muito, muito interessante para mim, né, mais velha, aquela anciã chata, que nem eu brinco, que é essa simplificação das pessoas como se elas fossem, então, eu, Cat, sou ariana e tenho um ascendente em touro e tenho uma lua em virgem, pá. Essa matemática que 2 mais 2 é 4, não se aplica na astrologia. A astrologia é a arte da sinergia. De repente, um dia eu convido o Jeff para falar de sinergia com ele, que ele te dá uma aula, mas é isso. É essa mistura que vai dar numa terceira coisa, né? Então, nós não somos tão simples assim. Não basta dizer, Ana, tu é libriana. Então, tu é assim, assim, assim. Algumas coisas tu vai te identificar, mas a maioria delas não. Porque os librianos não são todos iguais. Porque os taurinos não são todos iguais, porque todo mundo tem os 12 signos e todos os planetas. E as relações disso ali dentro desse mapa é que mudam de pessoa para pessoa. E, além de tudo, a gente ainda leva em consideração o meio, né, Ana? O meio, a genética, a alma, né, que é essa bagagem espiritual que cada um de nós traz, seja pelos ancestrais, seja por experiências outras encarnatórias, seja pelas tuas escolhas. Então, o ser humano é uma teia de informações. E a astrologia se propõe e resulta em compreensão sobre essa teia, né? Quais são os fios da tua teia? A astrologia, ela faz isso, Cat. A astrologia, ela lê, ela dá esse mapa, ela dá esse manual, que é o nosso manual. Mas se a gente vê, olha como tudo é tão perfeito, né? Se a gente casa uma constelação feita
e vê ali que a pessoa tem problema com a mãe, vê de alguma forma que a pessoa não tem aquilo, e a gente entra num mapa astrológico, a gente vê exatamente a mesma coisa. E aí, Sim. se a gente pegar uma pessoa, uma cigana que vai ler a sua mão, tá na sua mão também. Tá no desenho da sua mão. E se pegar uma pessoa que faz a leitura da íris dos olhos, tá lá também. Olha isso. Por Olha quê? a Porque é um perfeição holograma. de tudo que você é. Eu pergunto, vou te perguntar isso, né? Talvez você saiba. Aonde que está a nossa parte de livre arbítrio? Qual que é a parte do livre arbítrio que eu ainda não encontrei? Porque se a gente pega um mapa, parece que ele está meio desenhado ali para gente. Se a gente faz uma constelação, cruza com um mapa, é igual. Se a gente cruza Uhum. com uma Óbvio. leitura arcástica, talvez, tem ali também. Então, quer dizer que a gente vem com um destino quando a gente nasceu, a gente vem com um destino já escrito. Sim e não. Deixa eu explicar isso. Há um descritivo, conforme eu falei, do padrão energético, eu vou chamar com essas palavras, do que a pessoa é. Então, as sementes. Ah, em termos de atitude, essa pessoa tem esse potencial, emocionalmente tem esse potencial, tem essa experiência, tem aquela experiência. Então, se a gente pensar até aqui, a gente diz, uau, tá tudo escrito, é o destino, né? Sim, vírgula. Existe o nosso livre-arbítrio, do ponto de vista astrológico, consiste em como eu vou chegar nesse destino. Se o meu destino, vou fazer uma metáfora bem boba, se o meu destino é ir daqui onde eu moro, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, até a capital Porto Alegre, 45 quilômetros. Eu posso ir pedindo carona, eu posso ir a pé, eu posso ir de carro, de ônibus, de metrô, eu posso descer em São Leopoldo, ir numa lancheria, fazer um lanchinho, voltar para o metrô, vou até Sapucaia, visito uma amiga, mas eu vou chegar em Porto Alegre. Então, a forma como a gente cumpre, porque isso aqui não é um destino que te achata, é um destino criado por ti. Parte-se do princípio que o destino que está desenhado no mapa é o resultado do que tu fez até aqui. É o resultado do que os teus ancestrais fizeram até aqui. E tu é a portadora desse formato, dessa semente. Como tu vai tratar isso, aí é a parte, a cota de livre-arbítrio. Tu sabe, Ana, que mitologicamente a astrologia tem uma importantíssima parte na sua base, que é o estudo da mitologia greco-romana, que podia ser qualquer outra mitologia, porque é tudo igual com nomes diferentes, tá? Esses mitos, esses deuses, eles não são deuses que competem com o Deus maior. São arquétipos, padrões de comportamento, aqueles que nos regem, que estruturam a nossa psique. E dentro da mitologia, existem as deusas do destino, que estão acima dos deuses mais importantes. Ou seja, mesmo os deuses importantes dentro da mitologia greco-romana, eles tinham que se submeter a essas três deusas conhecidas também. Tem várias formas de a gente dizer isso. As moiras, né? Que era a Cloto, a Láquesis e a Atropos, se não me falha a memória agora. Uma fazia o fio da vida, a outra media o fio da vida e a outra cortava o fio da vida. Então, essa é a tua cota. Tu consiste dessas questões aqui, diz que o prefeito, tu tem esse tempo para cumprir. Em algum momento, isso vai acabar. A forma como tu lida com isso, vai pegar esse fio e tu vai fazer um tapetinho pro teu banheiro, meu bem, tá valendo, cada um os seus problemas. Se tu vai pegar esse fio e tu vai ter uma corda para tirar do outro lado e atravessar um rio, é contigo também. Então, existe o destino e existe o livre-arbítrio. Eles coexistem dentro desse plano dimensional que a gente vive. Me fiz entender? Fez sim. E aí eu penso, eu gosto muito de árvore, né? Daí eu penso na árvore e na semente. Então, se cada um veio
uma semente, né, de cada fruta. Vamos pegar uma fruta manga, né? Então, eu Tá. sou uma manga, sou uma semente manga. Eu não tenho o que eu faça, eu sou uma manga. Não vai ter, eu vim manga, você manga, tá? Cabe a mim, então, saber se aquilo que vai brotar, aquele pé de manga, vai ser um pé grande, forte, que vai gerar muitas mangas, que vai entregar muito, né? Porque já que eu sou manga, então que vai entregar, ou cabe a mim ser um pé que eu não faço as escolhas, talvez, que aí o livre-arbítrio estão nas escolhas, que resolveu ficar pequeno ali, né? Não sei, que resolveu ser um pé que não dá muitas mangas, tem a qualidade da manga, né, Cat? Porque manga tal, mas Sim. se eu vou ser uma manga doce, se eu vou ser uma manga amarga, se eu vou ser uma manga bichada, se eu vou ser... Isso seria a escolha nossa. Já que eu sou manga, o que eu vou entregar? Eu vou ser um excelente pé de manga, descobri, eu sou manga. E aí eu posso florescer essa manga, ou eu ainda não descobri e ainda eu estou ali acreditando que Mas eu não tu consigo não dar vai deixar fruto. de ser manga porque tu não sabe que tu é uma manga. Nunca vai deixar de ser manga, isso. Mas É isso. eu acho que a É, consciência e o livre-arbítrio está na escolha de ser um pé de manga que gera frutos ou não. exatamente. Ou não. Ou daqui a pouco a tua manga é para ser bichada mesmo e tá tudo certo. É doida, né? Só provoquei. Só provoquei. Tá? Certo. Daí, tipo assim, tá, então eu vim esse pé de manga para experienciar isso, tipo, e no mapa é isso, eu vim para ser um pé de manga bichado e tem isso. Eu vou ter cuidado para dar exemplos aqui. Mas quantas figuras públicas a gente tem que são mangas bichadas? Que nos provocam no pior? Que não exercem a sua plenitude de manga? Poderiam, mas não. Vão ficando bichadas. E não tem um ensinamento para quem está à volta ver aquela manga bichada? Tem? É aquele parente inadequado, é aquele amigo, às vezes é a gente, mas a gente nunca diz que é a gente, né? É sempre o outro. Então, às vezes a gente é uma manga bichada. Quer um outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, tá? Olhei no teu mapa ali e tu tem uma super marca ali, vários aspectos que facilitam para que tu trabalhe como alguém que seja um cuidador. Então, ai, nossa, isso aqui é um mapa isso aqui é um mapa de um enfermeiro, de um médico, de um cirurgião, de um psiquiatra, de um psicólogo, de um terapeuta. E aí tu vai fazer um mapa da pessoa, a pessoa, não, eu sou auxiliar administrativo de uma empresa ali no interior, não sei de onde. Aí tu começa a conversar com a pessoa, ela dentro daquela realidade escolha, né? Ela ela é tudo isso para aquelas pessoas. Ela é aquela colega de trabalho que tem dentro da gaveta dela um kit de band-aid, de mercúrio, uma maracujina para os colegas. Ela é aquela que lembra o colega, diz, olha, vi amanhã vai esfriar, traz um casaco. Porque esse é o destino. Ela vai ser o que ela é. A pessoa é o que é. Não tem floreio, não tem invenção. O autoconhecimento é essa descoberta, porque aí quando eu tomo consciência, quando eu compreendo que eu sou uma manga, eu tenho a opção de tirar os bichinhos ou não, eu tenho a opção de me tornar melhor. Então, essa Essa opção seria então o livre-arbítrio. Essa opção Para é o isso a gente livre-arbítrio. precisa de consciência para ter escolhas. Quanta gente nasce em condições econômicas, culturais difíceis, em lugares com uma população que está contaminada pela ignorância, sem apoio do governo, sem educação, sobretudo, né? Porque esses problemas têm todos a ver com educação. Quantas pessoas nascem? Por que alguns conseguem? Olha, sair daquele lugar, eu consegui, eu ralei, mas eu estudei, eu ralei, mas eu me estabeleci, eu tenho uma vida digna, eu não entrei por tráfico, eu não... Quantos relatos bacanas a gente vê, e quantos muito mais outros não conseguem, ficam ali. Todos são merecedores, todos são filhos de Deus. Vamos trazer para a religião agora. Deus não gosta mais de um do que de outros. É um conjunto de coisas. É um conjunto. Por isso que eu disse que é uma teia. Talvez aquele que não saiu da condição difícil da vida, bem naquele período, o governo era um horror.
e não deu a escola necessária para aquela pessoa. O outro tinha um tio que levou para casa dele e aí ele foi estudar numa escola. Então, essa teia, ela é muito complexa. Cabe a nós, a gente não tem como discutir, eu falo muito isso para os meus alunos, tem uma cota de mistério na vida, tem uma cota na vida que a gente não vai alcançar nessa encarnação, nós temos um teto de entendimento. E não tem como discutir com essas coisas que a gente chama que são de Deus, entende? Da vida, do destino. Não tem como ter boca no destino, ele pode reclamar. Eu brinco, né? Eu sou sócia fundadora do Procon Espiritual, porque eu sou muito reclamona. Eu disse, tem que ter um lugar lá do outro lado para a gente ir lá e fazer uma queixa. Pode até fazer uma queixa, né? Mas a realidade não vai mudar se não houver a consciência de que eu posso mudar, que eu posso fazer diferente. Por isso, hoje a gente vive um tempo onde as pessoas falam de representatividade, a representatividade do preto, do gay, dessas minorias achatadas, né? E quantas crianças, por exemplo, agora tem uma apresentadora com um cabelo que é um cabelo de preta, lindo, né? Solto, natural lá, e aí essa criança diz, uau, então o meu cabelo também pode ser bonito. É importante, e isso, tu é mestra nisso, não vou ser eu que vou te explicar, né? O quanto é importante que de vez em quando uma das ovelhas pule para fora do cercadinho para poder ensinar para as outras que dá para fazer esse processo. Eu tenho para mim que o bom terapeuta ou o bom astrólogo, a pessoa que lida com pessoas, precisa ser essa ovelha que sai do cercadinho. Porque ela tem um trabalho de liderança, de mostrar para o outro, não que ela é maravilhosa, né? Mas que existem outros lugares de existência, que existem escolhas. Enquanto a gente não sai do cercadinho, tu nem te dava conta que estava no cercadinho. Descobri que eu estava lá depois que eu saí, né? Sim. Eu falo, desculpe. Imagina, que delícia, pode falar. Tá aqui para falar. Eu acho que essa tua frase, Ana, se estende não só ao teu café da manhã, mas à minha vida em geral. Eu estou aqui para falar. É minha medicina. E é gostoso, e é consciência, né, Cat? Não estamos falando nenhuma besteira, né? Eu acho que trazer um pouquinho daquilo que a gente faz, daquilo que a gente acredita, né? Ajudar, talvez, as pessoas que estão abertas, né, Cat? Porque também tem isso, né? Existe um momento de cada um. O Jefferson também, uma vez, ele falou que o despertar para a consciência, para a espiritualidade, é igual pipoca. Eu acho isso ótimo, né? Jefferson, tá todo mundo fritando, tá todo mundo fritando, mas cada uma vai estourar no seu tempo. E tá certo, cada uma vai, né? E não tem isso, mas você não estourou ainda. Não, ela vai estourar, ela vai se abrir. Então, esse estourar, esse virar pipoca, é abrir o que tem dentro. Para tudo isso existe um tempo, né? Existe um tempo para todas as coisas, já dizia na Bíblia, né? E não é ao mesmo tempo, quando eu quero que o outro exploda que nem pipoca, que o outro floresça, não, é o tempo dele. E esse tempo também, Cat, agora, olhando para você, assim, esse tempo também está no mapa, né? Porque quando a gente olha, existe um tempo lá no mapa que talvez não é um tempo de você explodir. Não, às vezes a pessoa procura, né? Bem comum. Agora, especialmente pandemia, a pessoa procura, Cat, estou com questões profissionais aqui, olha, nesse momento, daqui a pouco tem que olhar mais para o teu nível de estresse, para a tua saúde mental, do que para o trabalho. Mas não quer dizer que não vai ter trabalho, quer dizer que as coisas... eu entendo muito pouco, né? Assim, nem posso dizer que entendo. Eu conheço um pouco da constelação, por acompanhar os trabalhos que acontecem na Casa do Conhecimento contigo, por ter lido alguns livros do seu Bert, então tem um pouquinho de noção. E ele fala muito em hierarquia, né? Essa questão da ordem das coisas. Isso é muito astrologiano. Porque o tempo e a organização são regidas pela mesma coisa na astrologia, que é o Saturno. Ler um mapa é saber ler o tempo das coisas. Isso aqui é uma grande máquina com várias engrenagens, cada uma tem um tempo. E às vezes tu fica forçando, eu tenho que resolver a minha situação no trabalho. Tenho que resolver a minha situação no trabalho. Não, porque eu queria ser uma coisa que eu ainda não cheguei lá.
E aí tu olha para o mapa da pessoa, o relacionamento dela está despencando do abismo, mas ela está criada numa fantasia, apegada a uma crença, um entendimento distorcido sobre si, ela está fora de si, né? Acreditando que a resolução está numa área da vida e tem uma prioridade, tem algo antes disso. Então, o astrólogo ajuda a organizar. Tu é mãe também, né? Sabe quando a gente está ensinando os filhos vamos aprender a escovar os dentes. Primeiro, o que a gente faz? Primeiro, a gente pega a escova, aí a gente pega e tu tem que ensinar a criança, a gente ensina passo a passo. O trabalho do astrólogo, em alguns momentos de crise, é muito isso. É dizer, calma, primeiro não adianta tu ligar a torneira primeiro, abrir a torneira primeiro, tu nem pegou a tua escova de dentes ainda. Então tem o tempo das coisas. Por quê? Porque o astrólogo determina que tem que ser assim? Não. O astrólogo profissional, ele se isenta da opinião dele e ele fala única e exclusivamente o que está desenhado nesse mapa, ou nesse conjunto de mapas, que na verdade a gente faz várias técnicas, né, para fazer uma leitura de mapa. Então, priorizar é uma coisa muito importante para o ser humano, muito. E a gente treina isso, às vezes, lá quando a gente é criança. Aprendendo a escovar os dentes, aprendendo que depois que usa a toalha tem que estender a toalha direitinho. Ai, mas que importância tem a toalha? Realmente não tem. Mas é um treino que tu vai aprendendo a colocar as coisas no devido lugar. Eu não posso pegar a minha caneca de café com leite, depois que sair daqui, pegar ela suja e botar no armário do meu banheiro. Porque não é um lugar de caneca. Ela primeiro tem que ir para a pia para ser lavada e depois ela tem que ir para o armário das canecas. Entende? Essa lógica humana, que a gente falando assim, ai que bobagem, isso é tão óbvio. Infelizmente, a minha prática diz que não é óbvio. A minha prática diz que não é óbvio. Que a gente, em algum momento da vida, a gente vai se embananando entre o que é meu e o que eu acho que eu tenho que ser e vai tirando as coisas de lugar. Até que um dia, às vezes, a gente tem uma crise. Pode ser uma crise grave, pode ser uma crise simples, silenciosa, quietinha, mas muito fruto dessa desordem entre o que eu verdadeiramente sou e o que eu queria ser ou o que os outros dizem que eu tenho que ser. Esses conflitos de identidade, né? Sobre o que eu faço aqui nessa Terra. Então, o mapa, a astrologia, é uma das ferramentas, puxando a brasa para mim, uma das ferramentas mais completas, né? Porque é das mais antigas. Eu Então, acredito. é mãe de muitas coisas que a gente tem hoje. E é composta de uma estrutura de ensinamentos infinitamente maior do que os signos, os planetas e as casas. Então tem uma complexidade que todo mundo pode aprender, dou aula disso, e tenho alunos dando aula, e tenho alunos atendendo, que se transformaram em profissionais, então é possível. Mas mesmo que tu não queira estudar astrologia para te tornar um astrólogo, muitas vezes é para botar essa ordem interna de uma maneira que traga felicidade, para juntar com a palavra que a gente começou o nosso papo, né? Roquete, procuram por você pessoas que têm mais problema ou procuram por você pessoas em busca de autoconhecimento? Porque para mim, assim, ó, constelação, a pessoa vê constelação, ela fala, problema, vou lá resolver. Então, eu sei que chega pessoas com bastante problemas, ela quer resolver algo, né? Se ela quer resolver algo, por isso ela está chegando aqui com as constelações. Acontece isso contigo também? Acontece, mas ao longo dos anos, 36 anos é bastante tempo, né, Ana? Quando eu comecei, eu pegava pessoas que tinham muita curiosidade. Talvez fosse o que eu desse conta na época, né? Eu fico me questionando isso. E eu digo, quero fazer meu mapa, quero saber meu ascendente. Era muito assim. Na sequência, tipo, 1 ano, 2 anos depois, eu comecei a pegar coisas que eu não sabia que existiam. Eu ainda pego assuntos e fatos e situações de pessoas que eu nunca me canso de me surpreender, né? Mas de uma maneira interessante, os muitos últimos anos, talvez de uns 15, 20 anos para cá, eu tenho, com a graça, assim, eu tenho pego pessoas muito dispostas a se entender.
Então, mesmo quando elas trazem problemas gravíssimos, elas vêm para mim com uma disponibilidade de botar essa ordem na experiência. E eu falo, olha, o período está difícil. Ai, mas então quer dizer que ainda vai demorar mais uns meses? Talvez demore mais um ano, talvez demore mais 7 meses e meio. Eu procuro trazer esse entendimento. Porque seria muito fácil e muito sem vergonha ficar prometendo maravilhas para as pessoas. As pessoas queriam voltar daí, sei lá, 2 meses depois eu quero de novo naquela astróloga, que fiquei ótimo depois que eu saí de lá. Às vezes, as pessoas saem muito tocadas numa consulta astrológica, porque elas se enxergam. E nem sempre a gente está num momento fácil de se enxergar, mas é o único caminho possível para melhorar, é se enxergar. Enquanto não é isso, é negação. Ficar dizendo, não, Ana, tu é libriana, tu tem toda a capacidade de ser habilidosa com as situações. Tem, mas em alguns momentos isso vai ser mais difícil. Então, essa precisão ela é dada pelo tempo, pela experiência, pela dedicação, pelo estudo, né? Eu estudo todos os dias da minha vida, eu estudo astrologia. Então, por quê? Porque tu tem que estar sempre, às vezes, relendo coisas, tu tem que ler o óbvio. Olhar para si é uma coisa que salva, sabe? Porque a gente começa a se entender, começa a colocar essas bordas adequadas, qual é o limite do meu não, do meu sim, onde eu posso ceder, onde eu não vou abrir mão e não vou ceder. Diga o mundo o que disser. Se apropriar desse autoconhecimento nos dá uma liberdade incrível para ser cada vez melhor, né? Para manga, lá para semente brotar, virar mangueira e dar um monte de fruto, que vai dar mais um monte de mangueira. Então, esse caminho, ele é possível. Eu acho que isso é importante de ser dito quando a gente está conversando com mais pessoas, né? Que é possível sair de um estado de dor para um estado onde a gente pega essa dor e a gente ressignifica ela. Porque a dor dentro dessa experiência encarnatória, ela é inevitável. Em algum momento tu vai ter uma experiência de dor. E tu pode te melhorar a ponto de evitar vários problemas, várias coisas desnecessárias. Mas faz parte da vida, né? É que se eu também não tivesse dor, se não houvesse dor, se não houvesse problema, pensa numa pessoa que não tem nenhum tipo de problema, Cat, que não tem nenhum tipo de dor. Ela não cresceria. É um mapa cheio de trígono e de sextil, entendeu? A pessoa só flui, só flui, só flui. E ela não enraiza em nada. Ela não dá fruto, ela não frutifica. Porque nessa experiência encarnatória, o atrito, ele é o que molda a gente, né? É o que faz a gente crescer, é o que faz a gente entender, ressignificar, transformar, alquimizar a própria existência. Mas volta a repetir. Não se transformando no que a gente não é. Aquilo é o desenvolvimento da tua sementinha lá bem bonitinha, que nasceu naquela data, debaixo daquele céu. Que eu acredito que seja escolha... Ai, passamos tempo. Que eu acredito que seja escolha da pessoa, né? Desculpa. Não peça desculpa, imagina, ficaria aqui mais uma hora. Mas que eu acredito também que é a escolha da pessoa, nascer naquele tempo, naquela data, com aqueles pais, daquela forma, naquele ano. Concordo. Tudo tá ligado. Assim como tá em cima, tá embaixo. Assim como tá em cima, tá embaixo. Perfeito. Ai, Cat, gratidão. Muito obrigada. Café gostoso. Que delícia. Agradeço o pessoal que veio nos ouvir. Muito agradecida. Espero que tenha contribuído, assim, uma conversa numa sexta-feira de céu tão turbulento, mas num dia de São Jorge, que eu gosto muito, né? Uma figura guerreira. Todo mundo está precisando acordar o Jorge interior, o guerreiro interior. O guerreiro interior. Ai, que lindo. Obrigada mesmo, Cat, de coração. Gratidão pela sua participação. Um beijo. Valeu, gente. Uma boa sexta-feira, então. Vou fechar aqui junto contigo, para você, para todos que estão aqui nos assistindo. Um bom final de semana, então. Amanhã, infelizmente, não temos café. Mas segunda-feira a gente volta às 8h18 com um cafezinho, tá bom? Um beijo. Tchau. Valeu, tchau.